Caro estudante do curso de Licenciatura em Gestão de Sistemas de Informação na Universidade Aberta ICET, bem-vindo a mais uma aula de cálculo diferencial. Aula esta está inserida no plano curricular da disciplina Matemática Aplicada. Nós vamos ver a definição da derivada de uma função, assim como a derivada de uma função num ponto. Vamos falar das propriedades de derivação, de algumas técnicas também. E um pouco para o fim, vamos ver o conceito de derivada de ordem superior. A partir da derivada, como é que chegamos para a segunda, terceira, quarta, 25ª derivada, ou mesmo derivada de ordem 2022. No cálculo, a derivada representa o limite da taxa de variação instantânea de uma função. A derivada de uma função f, denotada por f' de x ou d de f de x por dx, é o limite quando o acréscimo da função tende a zero da taxa de variação. Então, temos aqui a variação da função sobre a variação do x. Então, esta é a definição da derivada de uma função f de x. Se nós estivermos interessados em calcular a derivada num ponto x igual a a, então queremos f' de a. Neste caso, o que mudou de 1, da fórmula 1 para 2, é que substituímos por a no lugar de x. Como se pode ver aqui, já estamos a calcular a derivada da função num determinado ponto. Então, aqui em 1, obtemos uma função, que é a derivada, mas em 2, obtemos um número, que é a derivada do ponto da função no ponto considerado. Então, algumas técnicas de derivação que vocês devem ter no manual. A primeira é que temos que considerar aqui que k é uma constante. Então, a derivada de k sendo uma constante, é igual a zero. Temos aqui um exemplo. Se a nossa função f de x é uma função constante igual a 4, então f' de x é igual a zero, porque estamos a aplicar essa primeira técnica de derivação. Derivada de uma constante é zero. A seguir temos a derivada deste monômio x elevado a n. Derivada de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Como podemos notar aqui, o que aconteceu é que o expoente virou coeficiente e do expoente retiramos uma unidade. Então, temos que ter isso em mente. Como exemplo, temos f de x que é igual a x elevado a 7. Então, vamos aplicar essa técnica aqui. Então, f' de x é igual a 7, que era expoente passa a ser coeficiente, vezes x elevado a 7 menos 1, 7 menos 1 dá 6. Agora vamos a um outro tipo de derivada especial. Derivada de logaritmo de n, de logaritmo de x, é igual a 1 sobre x. Temos também a questão das
derivadas de funções trigonométricas. Então, esse é um assunto que no manual está esclarecido na página 188. Então, vamos para o módulo de matemática aplicada, página 188. Aqui temos algumas derivadas das funções trigonométricas. Temos que a derivada de seno de x é igual a cosseno de x, derivada de cosseno de x é igual a menos seno de x, a derivada de tangente de x é igual a secante ao quadrado de x, de cotangente de x é igual a menos cossecante ao quadrado de x, de secante de x é igual a secante de x vezes tangente de x, e derivada de cossecante de x é igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x. Então, qualquer outra derivada que você quiser calcular, é possível fazê-lo a partir da definição que demos, aquela definição que tem o limite. Então, todas essas técnicas de derivação que nós abordamos derivam de observações de padrões quando derivamos usando a definição. Não, vamos para algumas propriedades mais usadas das derivadas. A primeira propriedade que está na equação 3 é que se temos k, que é uma constante, é um número real, a multiplicar uma função f de x, a derivada de k vezes f de x é igual a k vezes a derivada de f de x. Então, se tens uma constante a multiplicar uma função, se quiseres, podes deixar fora de parênteses a constante e lá dentro derivar apenas a função. Vai se verificar uma igualdade. A segunda propriedade que está na equação 4 é a propriedade da soma. A derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. Temos f de x mais g de x é igual a derivada disso, né? É igual a f' de x, que é a derivada de f, mais g' de x, que é a derivada de g. Em 5, temos a derivada do produto, então temos uma função f a multiplicar g. Então, atenção, muita gente comete esse erro. Aqui não é igual a derivada de f vezes a derivada de g, não. É igual a derivada de f vezes g, não derivado, mais f, não derivado, vezes a derivada de g. Então, a derivada de um produto é igual a uma soma das combinações função derivada função. A derivada do quociente, temos f de x dividido por g de x, a derivada disto, temos aqui, que é f' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x. Tudo isso é dividido por g de x ao quadrado. Então, logo a priori, podemos perceber que esta situação só pode ser determinada nos pontos em que g de x é diferente de zero. Para compreender melhor, vamos a dois exemplos. O primeiro exemplo é para calcular a derivada de Euler elevado a x mais x à quinta. Então, aqui temos uma soma. Então, derivada disto tudo pela propriedade que nós vimos aqui. É só verem a propriedade em 4, diz que se é derivada de uma soma, podemos derivar cada parcela à parte. Então, aqui foi o que fizemos. Então, derivada de Euler elevado a x mais derivada de x à quinta. Derivada de Euler elevado a x é igual a Euler elevado a x, é invariante, mais
derivada de x elevado a 5. Vamos aplicar a segunda técnica de derivação que vimos, onde o 5, que era o expoente, passa a ser coeficiente, vezes x elevado a 5 menos 1, que é 4. Aqui temos a derivada. O segundo exemplo é para calcular a derivada de g de x, onde g de x é definido como x ao quadrado vezes sin de x. Então, aqui nós podemos considerar que a função g de x é dada como g1 de x vezes g2 de x, porque é um produto, com g1 igual a x ao quadrado e g2 igual a sin de x, o que implica o uso da regra do produto. Então, se temos g1 de x e g2 de x, a derivada disso pela regra do produto, vamos ter g1' vezes g2 mais g2 vezes mais g1 vezes g2'. Então já sabemos que nosso g1 é x ao quadrado e tem como sua derivada 2x. O nosso g2 é seno de x, conforme vimos há bocado na página 188, a derivada de seno de x é cosseno de x. Então, vamos aplicar isso. G' de x é igual a essa derivada, que dá 2x vezes o próprio seno, mais a nossa g1 vezes a derivada de g2, que já dissemos há bocado, que é cosseno de x. Então, a derivada é 2x vezes seno de x mais x ao quadrado vezes cosseno de x. Então, aqui podemos colocar o x em evidência, ficando com 2 vezes seno de x mais x vezes cosseno de x. Este é o resultado. Aqui, no segundo exemplo, aplicamos a regra do produto. No primeiro exemplo, aplicamos a regra da soma. O último ponto que nós vamos abordar aqui são as derivadas de ordem superior. Temos aqui, tendo a primeira derivada de uma função, podemos voltar a aplicar as técnicas de derivação, obtendo deste modo a segunda derivada. Matematicamente é isto: segunda derivada de f é igual à derivada da primeira derivada. Todavia, este processo pode ser repetido para obter a derivada da enésima ordem, sendo que n é um número natural. Então, derivada de ordem 0 é a própria função. De ordem 1, primeira derivada, ordem 2, segunda derivada. Então, o que é que vai acontecer? Como já definimos que a segunda derivada é igual à derivada da primeira derivada, então a terceira derivada é igual à derivada da segunda derivada. A quarta derivada vai ser derivada da terceira derivada. Então, de uma maneira geral, a derivada da enésima ordem de f é igual à derivada da derivada da enésima menos 1. Então, sempre que quiseres derivada de uma certa ordem, é só derivar a derivada da ordem anterior. Vamos ver um exemplo. Calcular a terceira derivada de f de x, que é igual a 3x à sexta. A primeira derivada é a derivada da função, que é 18x à quinta. A segunda derivada é a derivada da primeira derivada. Então, a primeira derivada deu 18x à quinta. Então, teremos que derivar esta função aqui. Então, vamos ter 18 vezes 5, deu 90, e o expoente decresce em uma unidade. Já temos a segunda derivada, que é 90x à quarta. Vamos para a terceira derivada, que será a derivada da segunda derivada. A segunda derivada é esta. Então, vamos ter 90 vezes 4, deu 360, e o expoente perde uma unidade.
Dessa forma, temos como terceira derivada dessa função a função 360x ao cubo. Obrigado por acompanhar esta aula sobre noções básicas do cálculo diferencial. Para quaisquer dúvidas, apresente na plataforma no fórum apropriado. Até a próxima aula.